Então, vamos lá, né, pessoal? Então, a gente vai continuar, então, aqui agora com a revolta da Chibata. Vimos uma revolta urbana, que foi a revolta da vacina, no Rio de Janeiro. Agora, nós vamos para uma outra revolta urbana, que é a revolta da Chibata. Como você pode ver aqui, o personagem, na charge, é o marinheiro Marcelino, justamente partindo uma chibata. Então, a chibata é um pequeno chicote, né? Um chicotinho pequeno. O chicote é maior, é de couro, né? A chibata, ela tem várias pontas, inclusive ela costumava ter instrumentos metálicos nas pontas e tudo quanto. E por que chibata? Né? Porque a Marinha Brasileira, ela tinha uma rígida regra, ela tinha uma rígida disciplina. E era comum a Marinha castigar os seus marinheiros de modo físico. E os castigos eram através de açoite de chibata. Então, a chibata, que você vê aí na charge, era o instrumento utilizado para punir os marinheiros, que, por sinal, na sua grande maioria, eram negros e pardos. É uma realidade muito interessante aqui no Brasil, né? Os negros e os pardos procuram a polícia, procuram o exército, a marinha e, posteriormente, a aeronáutica, como uma possibilidade de ascensão social, já que nós temos um país que veio aí da escravidão, né? Então, o negro sempre carrega um estigma da submissão, do preconceito, do racismo. Então, ele se torna uma autoridade, se tornando militar. E é a forma mais simples de se entrar no emprego público, né? Pelo menos era nesse período. Não precisava de concurso nem nada, e o militar é um funcionário público. Bastava ter boa saúde, bom físico, né? Sem falar ainda da questão da aventura, né? Os pais passaram a vida inteira dentro de uma fazenda, trabalhando como escravos e etc. O filho, então, tem a possibilidade de entrar numa grande nave, de conhecer outras localidades, né? De navegar Brasil e, quiçá, mundo. Então, tem os seus atrativos. Entretanto, esta população de marinheiros pobres, os almirantes, os altapatentes, todos eram brancos, mas, né, o soldadinho raso, o marinheiro, era negro na sua maioria. E também, segundo os historiadores, isso mostra um resquício da época da escravidão, uma manutenção de uma prática do período escravista, né, que se manteve, portanto, posteriormente, que era castigar fisicamente os marinheiros. Aqui estou mostrando para vocês a fotografia de um navio chamado Navio Minas Gerais, que é justamente o navio em que trabalhava o negro Marcelino. Aqui está ele. Veja aqui também no centro da fotografia o negro Marcelino dentro da fragata do navio de combate da frota brasileira, né? O navio Minas Gerais. Veja os canhões aí do navio Minas Gerais apontados para a cidade do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Né? Após o ano de 1910, um marinheiro, né, ele vai desmaiar por causa dos castigos, que é justamente o Marcelino, que estava ali, né? Ele vai desmaiar por causa dos castigos físicos. E um outro negro, que é este aqui agora, que está aqui do lado desse personagem branco, né? Este outro personagem aqui, que é o senhor João Cândido, o negro João Cândido, que também pertence a este navio Minas Gerais, ele vai se revoltar. Ele e os marinheiros negros vão chegar a matar alguns oficiais por causa dos castigos com a chibata.
né? Marcelino apanhou tanto com a chibata que Marcelino chegou a desmaiar. Então, João Cândido chefia uma revolta, um motim dentro do navio Minas Gerais. E é tão interessante que outros navios, outros marinheiros foram comunicados, né? Tem rádios de comunicação. Outros marinheiros foram comunicados. E em outros navios da frota da Marinha Brasileira aconteceu a mesma coisa. Os marinheiros, então, fizeram motim para colocar fim nos maus tratos. E é tão interessante que depois que eles tomaram os navios, eles apontaram os canhões do navio, como nós vimos na foto anterior, para a cidade, para a capital. Eles ameaçaram a capital para obter, portanto, a anistia. Então, eles mataram algumas pessoas, tomaram o navio, apontaram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro. Quem era presidente do Brasil neste período, em 1910, né? O 7º presidente do Brasil, era o senhor Hermes da Fonseca. Num primeiro momento, sendo colocado contra a parede, tendo canhões apontados para a cidade, Hermes da Fonseca atende ao pedido dos marinheiros, né? Atendeu o pedido dos marinheiros, também achando que a revolta ia acabar. Só que depois, né, político é político, os chefes da Marinha não engoliram muito bem a situação. Alguns dias após a anistia governamental, né, um ou outro navio viu que deu certo a primeira revolta e resolveram fazer novas rebeliões, exigindo novas coisas, né? Menos tempo no mar, melhor alimentação, melhor salário e por aí vai, né? Então, além do fim das chibatadas, eles queriam outros benefícios. Aí, nesse momento, o governo brasileiro teve uma reação avassaladora, né? O governo brasileiro, nesse momento, mandou prender João Cândido, que a gente vê aqui na fotografia de cima, mandou prender todos os revoltosos, né? Eles foram enviados para uma espécie de Alcatraz brasileira, que é a famosa Ilha das Cobras. Eles foram enviados por essa ilha no litoral do Rio de Janeiro, uma ilha lotada de jararaca. Lá eles passaram por todas as violências e castigos físicos, eles apanharam muito, e depois que eles apanharam muito, eles ainda foram enviados para a Amazônia, como a gente pode observar na fotografia aqui de baixo, né? Eles foram enviados para a região amazônica para cortar madeira, para pegar drogas do sertão e para trabalhos forçados. Então, veja bem, né? Eles eram obrigados a trabalhar como escravos. E assim termina a saga de João Cândido e companheiros. Mas entrou para a história do Brasil, né? Um movimento revoltoso, a revolta da chibata. Tudo bem, pessoal? Ok? Perguntas? Próximo passo. Próximo passo, nós vamos para o movimento tenentista. Então, agora, meu caro estudante, a gente vai começar a estudar os elementos que vão colocar fim na República Oligárquica. Nós vamos caminhando para o final da República Oligárquica. Então, nós estaremos nos concentrando nos acontecimentos da última década da política do café com leite, que é a década de 20. Nós vamos ter uma série de problemas, uma série de crises que vão culminar com a queda do Brasil República Oligárquica.
que vai ser a ascensão de Getúlio Vargas, né? Então, nós teremos a ascensão de Getúlio Vargas. Então, eu vou apresentar aqui para vocês alguns elementos importantes na conclusão do período do Brasil Café com Leite. A gente vai começar pelo chamado movimento tenentista. Vamos lá, então. Movimento tenentista. Então, é um movimento militar, como vocês podem observar até na fotografia que eu disponibilizei aqui para vocês com relação ao movimento tenentista. Então, vamos lá, então. Logicamente que aquela política, né, de alternância no poder, Minas Gerais, São Paulo, aquela famosa política oligárquica do café com leite, estava passando por desgastes. E o movimento tenentista é um movimento que se coloca em nítida oposição com relação às forças políticas que vigoravam no país. Então, o movimento tenentista é um movimento não de todas as forças armadas, mas de setores das forças armadas brasileiras, setores das forças armadas que estão justamente no ambiente urbano, né, e que gostariam de uma nova reorganização do Estado brasileiro, uma reorganização moral, uma reorganização comportamental, porque é um absurdo a eleição do cacete, é absurdo o coronelismo, é absurdo que o governo brasileiro arrecada e suga todo o dinheiro do povo. É absurdo as corrupções que ocorrem dentro da estrutura política brasileira. E os primeiros que vão se sentir ofendidos com as práticas políticas do Brasil são estes aqui do movimento tenentista. Então, o movimento tenentista, ele queria um melhoramento moral do brasileiro. Ele queria a mudança de algumas práticas dentro da realidade social brasileira, a saber, como, por exemplo, eles gostariam, né, do fim deste voto aberto, porque o voto aberto o coronel confere, né? Sempre é o coronel que ganha. E lembrando, então, o ambiente urbano, então, está em dependência do ambiente rural, porque o coronel é lá do ambiente rural, né? E ele sempre ganha a eleição e tudo quanto, né? Então, a independência do ambiente urbano. Uma grande corrupção no Brasil. Nós temos aqui no mundo uma onda muito grande de nacionalismo, lembrando que lá na Europa já existe, né, o fascismo, daqui a pouco vai começar o nazismo, né? Primeiro vem o fascismo de Mussolini. Então, aqui no Brasil tem muito italiano, e os ventos desse nacionalismo chegam aqui. O Brasil é um país muito atrasado, então eles desejam modernização, né? E, logicamente, desejam uma reorganização de todo o Brasil, a começar do sistema educacional, né? Uma reformulação da educação, oportunidade para o pobre estudar, oportunidade para o pobre ter acesso a empregos melhores. O movimento tenentista, ele é feito, ou ele é subdividido em 3 momentos. Então, o movimento tenentista são revoltas militares urbanas. Nós podemos observar dentro do movimento tenentista 3 subdivisões, 3 momentos. Então, vamos lá observar esses 3 momentos. O primeiro momento nós vamos chamar de Revolta 18 do Forte. Existia um forte em Copacabana, né, que defendia, portanto, a capital, é um forte muito importante, e acontece que o senhor Arthur Bernardes ganhou a eleição presidencial. Então, nós tivemos um período de eleição, né,
aqui neste período. O senhor Arthur Bernardes, então, foi o político eleito. E a eleição de Arthur Bernardes não agradou, portanto, a uma ala dos militares. Justamente porque a vitória, né, do senhor Arthur Bernardes mostra justamente como que aquela política antiga está enraizada dentro da realidade brasileira. Está enraizada dentro da política nacional, do sistema brasileiro e tudo quanto, né? Então, Arthur Bernardes, ele vai ganhar, o vice dele é o senhor Estácio Coimbra, eles vêm, então, assumir o poder, e o Arthur Bernardes é um político de Minas Gerais. Foi deputado por Minas Gerais, foi senador por Minas Gerais e tudo quanto, e agora se torna o presidente do Brasil, justamente naquela alternância entre Minas e São Paulo no poder, portanto, do Brasil. Então, nós temos esta eleição, então, para presidente, que vai ser contestada. As eleições vão ocorrer no dia 1º de março de 1922. E ele vai vencer Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, ele representava o Rio Grande do Sul, principalmente, né? E os militares tinham uma afeição muito grande por Nilo Peçanha. Mas Nilo Peçanha vai perder com uma diferença de 150 mil votos, uma coisa assim parecida. Então, os 18 do Forte de Copacabana irão se amotinar, né? Vão se amotinar. Não só vão amotinar, eles vão fechar o forte, depois eles vão pegar nas armas. Vocês observem eles aqui, ó. Aqui está a linha de frente, tá vendo? Eles estão marchando. Aqui na linha de frente nós temos 6, depois eles têm outros lá atrás. Isso é uma fotografia histórica, uma fotografia real. Professor. Diga. Professor, eu estou vendo ali no meio, parece que tem um cidadão civil ali no meio entre os militares, né? Esse aqui de chapéu, né? Mas ele também é militar. Ele podia não estar em serviço, mas ele também é militar. Tanto é que ele está com a arma na mão. Ok? Então, ele vai também estar com os amotinados. Eles são 18, tá? Por isso que são chamados 18 do Forte. Eles vão, então, desfilar em Copacabana, mostrando uma reação a Arthur Bernardes, né? E, enquanto eles estavam marchando, eles serão fuzilados. Então, essa fotografia aqui é uma fotografia muito importante, uma fotografia histórica importante. Eles aqui estão vivos ainda. Poucos minutos depois, eles serão alvejados, eles serão mortos por tropas que são fiéis a Arthur Bernardes, que venceu a eleição derrotando Hermes da Fonseca. Serão fuzilados. Tá, pessoal? Então, aqui foi a primeira etapa deste movimento que nós chamamos movimento tenentista. Aqui está. E todos foram alvejados. Diga. Deixa eu te perguntar aqui. Eles conseguiram escapar do forte, mas eles tomaram o forte primeiro ou... Não, na verdade, só tinha eles dentro do forte, Júnior. Eles estavam dentro do forte. Aí, quando eles receberam a notícia que Arthur Bernardes ganhou a eleição, eles fecharam o forte. Eles se trancaram lá dentro do forte, né? Mas depois eles observaram que se ficasse trancado dentro do forte, não ia dar em nada mesmo. Aí eles resolveram desfilar por Copacabana. Então, eles pegaram as armas em punho e desceram para a rua de Copacabana, né? Possivelmente, eles iam terminar o desfile na porta do Palácio de Governo, né, Júnior? Então, eles iam para o Palácio de Governo. Mas, no meio do caminho,
Eles Ô, professor, foram fuzilados. Diga. deve que eles iam lá para matar o presidente. Pelo menos para reclamar, né? Mas como eles estavam com a arma em punho, né? Pelo sim, pelo não, a gente primeiro manda bala, depois a gente pergunta, né? Tá bem? Então aí está. Oi, Ivonei. Diga, por gentileza. Não sei se você já falou isso, porque minha internet está meio ruim, mas se você já tiver falado, será que você pode explicar de novo o que foram essas cartas falsas que fala ali em cima? Ah, sim, né? Aqui no Brasil é uma coisa muito comum na época de política, carta anônima. Então, o que é uma carta anônima? Você espalhar notícias falsas, né? Então, eles começaram a espalhar notícias no Rio de Janeiro, que Arthur Bernardes, então, ele tinha amante, que Arthur Bernardes, ele não era uma pessoa muito confiável, como senador ele tinha praticado corrupções, essas coisas assim de cartas anônimas na época de política, né? Agora, a gente está tendo política agora, daqui uns dias começa a circular as informações falsas, que hoje nós chamamos de fake news, né? Hoje estão na internet para tudo quanto é lado. Então, essas cartas falsas, então, motivaram, inclusive, os tenentes aqui, né? O movimento tenentista, aqui no caso os 18 do Forte, a se colocarem contra Arthur Bernardes, né? Então, são cartas falsas que circulam em jornais, são colocadas debaixo das casas das pessoas. Você acorda de manhã cedo, você abre a caixa de correio, está lá uma carta falsa e por aí vai. Tá bem? Tanto é que nós tivemos até uma mudança dentro do nosso sistema, que agora, né, a partir de então, você sempre tem que produzir alguma coisa politicamente com CNPJ. Tem que ter identificação para não ter mais nenhuma informação falsa circulando. Isso existe no Brasil desde muito tempo atrás. Ok? Entendi, obrigada. Beleza? Tá bem. Aí estão eles aí, ó, tadinhos. Foram todos fuzilados. Depois nós tivemos, no ano de 1924, uma outra revolta, né? Em 1924, nós tivemos uma revolta liderada por Isidoro Dias Lopes, na cidade de São Paulo. Então, esta primeira foi no Rio de Janeiro, mas depois, essa foi em 22. Em 24, 2 anos depois, no Rio de Janeiro, uma outra revolta militar. Isidoro, que a gente vê aqui, ele tomou a cidade de São Paulo, ele assumiu o controle de São Paulo, inclusive ele levantou barricada para defender São Paulo. Veja ele aqui e os seus militares e os revoltosos. Lembrando que o presidente era mineiro, né? O presidente era mineiro nesse período, que era o senhor, então, Arthur Bernardes. E Arthur Bernardes, teve muita oposição mesmo, né? Já estava desgastado a política do café com leite. Ninguém aguentava mais o café com leite, né? E tudo quanto. Então, vejam bem, eles vão tomar durante 23 dias a cidade de São Paulo. Entretanto, quando o governo do Rio de Janeiro organiza o exército, eles vão fugir. Eles não vão enfrentar o exército. Eles vão fugir para o sul do Brasil. Eles vão entrar dentro de um trem e vão parar lá no sul, onde eles vão engrossar o movimento da Coluna Prestes, que vai ser o próximo que eu vou falar aqui com vocês. Então, primeiro, revolta 18 do Forte, no Rio de Janeiro. Todos os 18 foram mortos. A revolta de 24, nós não temos mortos, porque eles fugiram. Apesar das barricadas, olha a metralhadora, né, aí, na barricada, e etc., mas eles não chegaram a confrontar as tropas fiéis a Arthur Bernardes. Ok? Tudo bem? Tem alguma pergunta com relação a esses revoltosos de São Paulo? Próximo, Coluna Prestes. O que é a Coluna Prestes? A Coluna Prestes
são muitos militares, diga. Essa coluna Prestes, eu vi um negócio assim falando que ele é considerado o primeiro grande movimento comunista da América Latina. Vamos ver, o Prestes aqui, né? Ele também foi um líder comunista muito importante e tudo quanto, né? E pode ser, né? Pode ser. Mas eu lembro para vocês também que esse movimento da coluna Prestes depois vai apoiar Getúlio Vargas. Vai apoiar também Getúlio Vargas e tudo quanto, né? Luiz Carlos Prestes, ele vai ser uma figura muito conhecida e tudo quanto dentro da realidade nacional. Mas também existe, tá? Só para lembrar para você também, um outro Prestes também, que é justamente o Júlio Prestes. Então, você tem o Luiz Carlos Prestes nesse período e o Júlio Prestes. Este Luiz Carlos Prestes, ele é um militar e dizem de tendência socialista. Queria passar o governo ao povo. E o outro Prestes é o Júlio Carlos Prestes. Inclusive, vai ser aquele que vai representar São Paulo na política contra Getúlio Vargas, né? Depois de 1930. Então, nós temos dois Prestes. E, sim, a gente pode, talvez, identificar como um movimento socialista. Lembro também para vocês, né? Lembro para você também, Gustavo, que o socialismo, ele adora estas manifestações. Eu lembro para você que a revolta chinesa, que nós vamos estudar posteriormente, a revolta da implantação do socialismo na China, também ocorreu com um desfile de Mao Tse-tung também, desse modo, né? Ele saiu desfilando o país afora, chamando a atenção das pessoas para o seu intento da República Popular. Tá bem? Coluna Prestes. Então, a coluna Prestes, então, é um amontoado de militares que vão se organizar no Rio Grande do Sul. Veja, longe da capital, né? Porto Alegre está aqui, estão bem longe da capital, estão no interior do Rio Grande do Sul. E eles vão iniciar no ano de 1924 uma caminhada Brasil afora. Veja bem, você tem no mapa aí, né, o caminho que eles vão fazer do ano de 24 a 27. Eles vão percorrer mais de 25 mil quilômetros dentro do território brasileiro. Para que eles fizeram isso? Eles fizeram isso para chamar a atenção das pessoas, justamente no intuito de derrubar o presidente, de derrubar a presidência do Brasil, divulgando, portanto, aquelas ideias que eu já apresentei para vocês do início do movimento tenentista, né? Como o fim da corrupção, fim do coronelismo, defesa do nacionalismo, a modernidade econômica e tudo quanto. Logicamente que entre eles, né, existia também socialistas, como Gustavo aqui lembrou para nós. Então, eles vão percorrer uma boa parte do território brasileiro, veja aí no mapa, e começa no Rio Grande do Sul e termina no território da Bolívia, né? Termina justamente na Bolívia para que eles, né, não fossem seguidos pelo exército brasileiro e tudo quanto, né? Então, eles estavam divulgando ideias contrárias ao governo brasileiro. Depois a gente vai voltar nesse movimento tenentista, porque esse movimento tenentista vai apoiar Getúlio Vargas no golpe militar, né? Então, de certo modo, depois nós vamos ter, então, este outro elemento. Lembrando para vocês também que começa a surgir grupos oposicionistas contra a política do café com leite. E eu gostaria de lembrar de dois partidos oposicionistas aos partidos republicanos. Então, surge um novo viés no Brasil.
primeiro o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. O PCB, ele vai ser fundado em 1922, logicamente, com influência da Rússia, logicamente, né? Que desde 1917 já é uma república socialista, e estes aqui são os fundadores do PCB no Brasil, aqueles que desejavam implantar o comunismo no Brasil. Lembrando que alguns destes personagens também eram anarquistas, né? Como vocês sabem, nós já vimos em sociologia, eles desejam o fim do Estado e etc. Este partido comunista, ele vai ser colocado na ilegalidade várias vezes. Então, em algumas vezes eles funcionam, em outras vezes eles são perseguidos e tudo quanto, tá? Então, está aí. Então, um partido contra o Partido Republicano, que é o Partido Comunista. E nós temos também um outro, que é o BOC, que é o Bloco Operário Camponês. Esse BOC, ele vai ser lançado em 1927 e ele vai representar os trabalhadores, né? Ele também é um partido de esquerda no Brasil. Então, ele, inclusive, vai chegar a eleger já alguns deputados. Inclusive, na eleição de 1928, ele vai lançar um candidato à presidência do Brasil, que é o senhor Minervino de Oliveira. Então, eles já tinham alguns deputados, mas eles lançam Minervino de Oliveira como candidato à presidência do Brasil. Como vocês podem observar nesta fotografia aqui. Então, o BOC, aqui é uma publicidade que eles faziam. Aqui é uma reunião do BOC, né? Membros do BOC reunidos aqui. E nós temos o senhor, então, Minervino como candidato a presidente do Brasil. Mas Minervino não ganhou, não, tá? Ele vai participar da eleição de 30, mas ele tem, como sempre acontece com os partidos dos pobres, né? Ele tem uma quantidade muito pequena de votos. Mas é só para dizer para vocês que é importante a gente afirmar isso. Existem grupos, então, que são contrários, grupos políticos. Então, nós já falamos de grupos contrários à república militares e agora dentro da política. Tá vendo? O cenário militar e o cenário político. Para fechar tudo, nós também temos reações dentro da cultura. Dentro da cultura, chama muita atenção o ano de 22, com a Semana de Arte Moderna, né? No Teatro Municipal de São Paulo. Aqui está a Semana de Arte Moderna. É um movimento também que tem um viés político. Claro que é uma tendência artística de procurar uma arte toda brasileira, mas também eles procuram uma nova identidade nacional, né? Então, nós vamos ter Oswaldo de Andrade, Anitta, né? Malfatti, Lázaro Segall, Mário de Andrade, Tarsília do Amaral, com esta obra aqui, né? O Abaporu, por exemplo, que foi uma obra chamou muita atenção na Semana de Arte Moderna. Então, nós temos também, dentro do viés cultural, reações contra a política nacional. E depois vai ser normal, depois, na época da ditadura militar, por exemplo, a produção cultural vai se colocar muito contra a política. Então, meu caro estudante, quando nós chegamos em 1930, a coisa fica feia. É presidente do Brasil o senhor Washington Luiz, né? O Washington Luiz, então, é um político paulista. Ele é um representante das oligarquias cafeeiras no Brasil. O Washington Luiz, então, como presidente, deveria ceder agora, né,
para Minas Gerais. Seria a vez de Minas Gerais entrar no poder. Mas o Washington Luiz, que representa São Paulo, ele não vai apoiar Minas. Ele vai lançar o senhor Júlio Prestes, né? Não Júlio Prestes do movimento tenentista, que ele é Luiz Carlos Prestes. Mas esse é um político paulista que representa o PRP. Então, nós temos aqui o senhor Washington Luiz, que não apoia Minas Gerais, mas apoia Júlio Prestes. Ok? Diga. Professor, sabe o outro Júlio Prestes? O da coluna Prestes? Sabia que era ele que seria originalmente o candidato, não Getúlio Vargas? Então, Getúlio Vargas iria ser vice dele. Isso aí é dentro do Partido Republicano Rio-Grandense. Mas só que ele não quis aceitar porque ele falou que ele não se envolveria em política porca. Ah, beleza. Ok. Tá bom. Então, nós temos aqui, então, Washington Luiz, mais o senhor, né, Júlio Prestes, que vão concorrer à eleição. Minas Gerais ficou muito chateada. Minas Gerais queria, então, lançar candidato. Lembrando que é um período que o Brasil não está indo muito bem economicamente, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Tem a crise de 29, né, gente? Da quebra da Bolsa de Valores. Então, Minas Gerais, então, resolve apoiar o PRM. O PRM, que é o Partido de Minas Gerais, resolve apoiar o PRR, que é o Partido Republicano Rio-Grandense, né? O político mineiro seria Antônio Carlos Ribeira de Andrada, né? Mas São Paulo não o apoiou. Então, Minas Gerais vai fazer um pacto com o Partido do Rio Grande do Sul, e eles vão lançar Getúlio Vargas. Minas e Rio Grande do Sul vão lançar Getúlio Vargas como candidato. Entretanto, Getúlio Vargas vai perder. Getúlio Vargas não vai ganhar. Quem vai ganhar a política é Júlio Prestes. Mas como nossa aula chegou ao fim, na próxima semana, né, semana que vem, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu para que Getúlio se colocasse no poder. Então, nós vamos ter um conflito aí e Getúlio vai se tornar presidente. Tá bom?